Antes de continuar, se você não assistiu a parte um, eu recomendo que você volte e assista o primeiro vídeo. Eu deixei o link na descrição desse vídeo, porque ela explica o porquê eu decidi migrar para o CNPJ e qual era o problema que eu acreditava estar resolvido. Resumindo, eu tinha uma operação funcionando no Mercado Livre, dando super certo. Migrei a conta do CPF para o CNPJ e fiz isso acreditando que a emissão fiscal estaria organizada. Só que, poucas horas depois da migração, entraram 6 pedidos que precisavam de nota fiscal e eu não conseguia emitir nenhuma. Os clientes já tinham comprado, o prazo de postagem estava correndo, mas a estrutura que eu precisava para poder processar aqueles pedidos ainda não estava funcionando. Nesse vídeo, eu vou te mostrar o que aconteceu a partir daí, as decisões que eu precisei tomar para proteger os clientes e por que testar a operação antes de uma migração tão importante é fundamental. Então, assim que os pedidos entraram, a nova realidade da operação começou. Depois da migração para o CNPJ, aqueles pedidos precisavam seguir o fluxo fiscal da empresa. Para poder processar corretamente a venda, liberar as etiquetas e enviar os produtos, eu precisava emitir as notas fiscais eletrônicas. E foi aí que o problema apareceu de verdade. Sem o certificado digital funcionando, eu não conseguia emitir as notas fiscais. Na prática, eu tinha clientes esperando, pedidos confirmados e um prazo de postagem correndo. Mas eu não tinha como concluir o processo da forma correta. E esse tipo de situação deixa muito pouco espaço para improviso. Você não pode simplesmente ignorar a nota e seguir como se nada tivesse acontecido. Também não pode deixar o cliente esperando sem uma resposta enquanto o prazo passa. Foi quando eu percebi que não bastava ter o CNPJ aberto. Eu precisava ter testado o processo completo antes de mover uma operação que já estava vendendo. Então, nesse momento, eu já tinha 6 clientes que já tinham comprado. Eles fizeram a parte deles, escolheram o produto, pagaram e estavam esperando o pedido ser enviado. A minha responsabilidade era conseguir cumprir aquela venda da forma correta. Mas eu não tinha uma solução operacional pronta dentro do prazo. E eu não queria deixar os clientes esperando enquanto eu tentava resolver um problema interno da empresa. Então, infelizmente, eu precisei cancelar os pedidos. Foi uma decisão muito difícil, porque eu sabia o impacto que isso poderia ter na minha reputação. Só que continuar aceitando novas compras sem conseguir processar corretamente os pedidos teria sido ainda maior. Por isso, além dos cancelamentos, eu coloquei a loja inteira em de férias. Não foi uma decisão por falta de demanda, não foi porque o produto parou de vender. O problema não era vender. O problema era não conseguir cumprir a venda dentro da estrutura nova da operação. E essa diferença é importante, porque uma empresa pode ter procura, pedidos e clientes interessados, mas se o processo operacional não acompanha, o crescimento vira um risco total para a operação. E o prejuízo dessa situação não foi apenas o valor das vendas canceladas. Teve a reputação da minha conta, que até então era de 100%, sabe? Que eu construí com muito cuidado desde o início. Teve a minha loja pausada, deixando de receber novos pedidos. Teve o tempo que me investi para criar anúncios, atender clientes, ajustar produtos e fazer a operação crescer. E teve todo o impacto emocional. Pensa comigo, é muito frustrante ver uma operação funcionando, com pedidos entrando e precisar interromper tudo, não porque faltou cliente, mas porque uma etapa estrutural tão importante estava faltando. Também não era uma decisão que eu conseguia simplesmente desfazer e voltar minha conta para o CPF, como se nada tivesse acontecido. A conta já tinha sido migrada, já era.
A empresa já existia. Agora eu precisava resolver a estrutura correta para operar no CNPJ. Então, eu fui leiga porque eu acreditei nas informações do vendedor dessa empresa de contabilidade. Não precisa se preocupar, você não precisa colocar administrador nenhum no seu contrato social, apenas com a sua identidade você consegue tirar o certificado digital. Sendo que eu já tinha explicado as limitações. E eu já tinha falado, outras empresas de contabilidade e certificadoras me disseram que eu não conseguiria tirar, porque eu não tinha nem a biometria, né, e nem a CNH para poder fazer por videoconferência. Não se preocupa que a nossa certificadora vai dar um jeito. Então, eu fiz de tudo para evitar chegar nesse patamar que eu cheguei. Mesmo evitando, mesmo sendo clara, mesmo repetindo várias vezes, ainda assim eu caí no pior problema que eu poderia imaginar. Porque tudo que eu fiz, todo o esforço que eu fiz, foi para não chegar nesse momento que eu cheguei na minha operação. Eu não queria ter cancelado os pedidos dos clientes. Para mim, perder a reputação por conta de terceiros, que no final a culpa é minha, foi bem difícil de digerir. Então, esse foi o custo mais difícil de aceitar. Entender que uma decisão tomada para crescer acabou exigindo uma pausa completa antes de poder seguir. Por isso, planejamento de transição não é burocracia desnecessária. É proteção para a operação, para o cliente e para o trabalho que você já construiu. Então, eu quero deixar uma coisa muito clara. O ponto dessa história não é dizer que burocracia não existe. Ela existe. Certificado digital pode ter exigências específicas. Sistemas podem apresentar falhas. Plataformas têm regras, processos fiscais exigem atenção. Imprevistos podem acontecer em qualquer operação. O que quebrou a minha confiança nessa empresa foi outra coisa. Desde o início, eu tinha explicado a minha limitação, que eu estava temporariamente fora do Brasil, que eu não tinha biometria e que eu não tinha CNH e precisava resolver o certificado digital antes de operar normalmente no CNPJ. Eu tomei decisões importantes acreditando que esse caminho estava viabilizado. Quando chegou o momento de emitir as notas fiscais e a questão essencial ainda não tinha solução, eu percebi que não tinha a segurança que eu precisava em uma área crítica da minha empresa. E para mim, pessoal, confiança profissional é isso. Não significa que nunca haverá o imprevisto. Significa que os riscos importantes são tratados com clareza antes de você tomar uma decisão difícil de reverter. Nessa parte do vídeo, eu vou mostrar apenas trechos necessários da linha do tempo, sempre ocultando nomes, telefones, CNPJ e qualquer informação sensível. Não é sobre expor, é sobre mostrar os fatos que me levaram a entender o que eu precisava mudar de direção. Então, eu também preciso falar da minha responsabilidade nisso. A empresa é minha. A decisão final foi minha. Eu procurei especialistas porque não dominava essa parte. Isso é normal. Você não precisa saber tudo para poder empreender. Mas eu confiei na orientação desses profissionais sem fazer uma última validação independente antes de migrar uma operação que já estava funcionando. Eu tinha informações conflitantes. Eu já tinha ouvido que o certificado poderia exigir outra estrutura. Mas a solução oferecida parecia mais simples, mais rápida e era exatamente o que eu queria que fosse verdade. E esse foi o meu erro. Você pode terceirizar a contabilidade, você pode contratar especialistas, mas você não pode terceirizar a responsabilidade pela sua empresa. Quando uma decisão envolve emissão fiscal, operação, cliente e receita, vale fazer perguntas por escrito, confirmar com mais de uma fonte e testar o processo antes de fazer uma mudança difícil de desfazer.
Depois de tudo isso, eu decidi trocar de escritório, alterar a estrutura da empresa e assumir um custo extra para resolver o que deveria estar pronto antes da migração. Na parte 3, eu vou mostrar o que eu estou fazendo agora, quais etapas ainda preciso concluir e deixar um checklist para você não passar pelo mesmo que eu passei. E eu quero saber de você, qual dessas etapas mais gera insegurança em você hoje? Abrir CNPJ? Emitir nota fiscal? Escolher contador? Conseguir um certificado digital ou configurar um ERP? Deixa aqui nos comentários. A sua resposta pode ajudar a definir os próximos conteúdos aqui do canal. Então, eu te vejo no vídeo 3.